Dentro do assunto da demografia, que nada mais é do que fazer uma análise geográfica da população, então a chamada geografia humana consiste basicamente nesse assunto da demografia, vamos trabalhar dois tópicos iniciais, que é sobre identificar os chamados indicadores demográficos e também comentar um pouquinho sobre a dinâmica populacional num contexto bem geral. Depois a gente faz uma análise mais específica do Brasil. Então, para isso, existem dois conceitos básicos populacionais. Um deles é população absoluta, que significa o número total de habitantes, né, de uma certa espécie que reside em um determinado lugar. A espécie, no caso, é a espécie humana, né? A demografia trabalha com a humanidade, portanto, a espécie humana. Poderia ser espécie de qualquer outra espécie também, não é a população absoluta, por exemplo, de insetos que existem em uma certa região. Sim, isso para a biologia faz uma certa referência, uma importância. Para a geografia é analisar a quantidade de seres humanos. Aí dentro da geografia econômica tem, por exemplo, qual que é o rebanho de gado bovino que tem no Brasil. Também é população absoluta. Então, trata-se de um número, que é o número total de pessoas que habitam em um certo lugar. Esse lugar pode ser uma cidade apenas, um município, pode ser um país, como no caso do Brasil, mas pode ser a população mundial inteira. Então, o lugar pode ser o próprio planeta Terra. Pois bem, e existe um outro conceito que analisa esse número em relação ao tamanho, à área desse lugar. Isso é chamado de população relativa, que é uma razão entre o número de habitantes de um certo lugar, tá certo? Em relação à área. Então, aí no caso você tem que a PR, né, população relativa, é igual a habitantes, sempre dado em habitantes, por cada quilômetro quadrado. Também chamada, muitas vezes pelos meios de comunicação, de densidade demográfica, sigla DD. É o seguinte, se, por exemplo, um lugar tiver uma população absoluta grande, bom, você tem que comparar, por exemplo, um lugar, vamos pensar numa população de uma cidade como São Paulo, que ultrapassa 10 milhões de habitantes. São pouquíssimas cidades do mundo que têm uma população tão grande assim. Então você pode dizer que São Paulo tem uma população absoluta grande. Portanto, dizemos que São Paulo é um lugar extremamente populoso. Então, uma observação que podemos colocar aqui é o seguinte: quando a população absoluta de um certo lugar é grande, dizemos que esse lugar é populoso. Mas se a população relativa do lugar for grande, então dizemos que esse lugar é povoado. Então podemos até fazer uma certa analogia de semelhança de palavra, né? População absoluta, tem um L aqui, ó, populoso, L também. Relativa, tá, aparece uma letra V aqui, povoado, aparece uma letra V. Então, um lugar populoso não necessariamente é um lugar povoado. Tem lugares que são muito povoados, mas não são populosos. Tem lugares que são muito populosos, mas não são povoados, porque aí é uma questão de relação com o tamanho da área. Então vamos ver alguns dados, né? Dados sobre quais seriam aí os países mais populosos do mundo. Aparece em primeiro lugar a China, com 1,4 bilhão de habitantes, depois a Índia, com 1,3 bilhão. Então os dois países juntos têm uma população de quase 2,7 bilhões de habitantes. São as duas nações mais populosas do mundo. Em terceiro lugar aparecem os Estados Unidos da América, com 321 milhões, a Indonésia com 257 e o Brasil com 209. Esses dados são dados de uma última contagem feita no Brasil, que precisam sempre estar sendo atualizados. Portanto, talvez daqui a um ano, 2 anos, a população brasileira ultrapasse 210, 212, até 214, quem sabe, milhões de pessoas. Bom, agora, se o Brasil está muito bem colocado nesse ranking de países mais populosos, quando você analisa o ranking dos países mais povoados, aí existem algumas situações um tanto quanto curiosas. Por quê? Existem países que possuem áreas muito pequenas, extremamente pequenas, como é o caso, por exemplo, do Vaticano. O Vaticano é um país, está sendo considerado uma cidade-estado, que fica localizado dentro da cidade de Roma, então é uma área muito pequena. E considerando esses países, né, como sendo países, essas cidades-estado, é logicamente que você tem uma situação que é o seguinte: a cidade de Mônaco, o Principado de Mônaco, tem 16.417 habitantes a cada quilômetro quadrado. É um número absurdamente alto se comparar com outros países.
E aí aparece Singapura e Vaticano. Ambos, tá certo? São pequenos também. Singapura com 6.886, Vaticano com 1.877 habitantes por cada quilômetro quadrado. Aí um país bem pequenininho, que é uma ilha localizada no sul da Europa, no mar Mediterrâneo, que é a ilha de Malta. Ela é muito pequena. Tem uma população relativa de 1.295.000. Agora, Bangladesh é um país que tem uma população grande e um território que não é grande, mas já é um território que podemos considerar como sendo de um país que tem mais do que uma cidade, tem zona rural entre elas. Então, Bangladesh, sim, é um país bem povoado, com mais de 1.236 habitantes a cada quilômetro quadrado. Aí aparecem outros países aí também, países da Europa, como no caso da Holanda, como no caso da Bélgica, na casa dos 400 habitantes a cada quilômetro quadrado. A China e a Índia, que são os dois países mais populosos, são países com território grande. A China com 9,9 milhões, a Índia com 3,3 milhões. Sendo assim, a China tem uma população de pouco mais de 130 habitantes a cada quilômetro quadrado e a Índia na casa dos 330. Bom, dessa forma, o Brasil, que é um país populoso, ele não pode ser considerado um país povoado, porque nessa tabela aqui estaria colocado lá na posição número 150, mais ou menos, com uma população relativa de menos de 25 habitantes a cada quilômetro quadrado. Por quê? É um país com um território muito grande. Bom, então esses dois conceitos são para a gente dar início a um assunto. Agora a gente começa a analisar os chamados indicadores demográficos. O primeiro deles, que é um indicador muito simples, é a chamada taxa de natalidade, que indica o número de nascimentos ocorridos em um ano para grupos de cada 1.000 habitantes em um certo lugar. Então, as pesquisas são feitas por amostragem. Então, escolhe-se um município de forma aleatória e aí entrevista lá 1.000 habitantes desse lugar. Logicamente que você não entrevista todos da mesma rua, do mesmo bairro, você faz uma análise para distribuir a população, os seus entrevistados. E aí é feita uma pergunta se na residência em que ele vive, em que ele mora, nasceu uma criança no último ano. Daí, se responder que sim, é computado um nascimento. E aí você vai computar todos, os nascimentos para cada 1.000 habitantes. Você multiplica pelo número de habitantes da cidade e você tem o número de nascimentos. Então é uma forma de fazer uma análise amostral. Então aqui muito cuidado com essa notação, que não é porcentagem. Observe que tem uma barra, tem uma bolinha aqui e duas bolinhas embaixo. Porcentagem tem apenas uma, são duas. Por quê? Um espaço amostral de 1.000 habitantes já confere uma certa confiabilidade na pesquisa. 100 habitantes seria um número muito pequeno, teria uma margem de erro muito grande. Quanto maior o espaço amostral, menor é a margem de erro da pesquisa. E o outro indicador, que é o contrário desse, que é a taxa de mortalidade. É feita uma pergunta se, infelizmente, naquele ano que passou, morreu alguém da sua casa, da sua família, para que a pessoa responda sim ou não. Então a taxa de mortalidade também é dada por 1.000. É um espaço amostral de cada 1.000 habitantes. Quando você tem essas duas taxas, a de natalidade e a de mortalidade, você pode calcular aquilo que é chamado de crescimento vegetativo ou crescimento natural. O crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, só que aí converte para a porcentagem. Então, você tem CV é igual a TN, taxa de natalidade, menos TM, taxa de mortalidade. Só que aí ela é publicada em porcentagem, o que é uma coisa muito simples. Se você chegar a um resultado, digamos, de 14 por 1.000, isso é igual a 1,4%. Muito bem. Então, a taxa de natalidade e de mortalidade são obtidas através de pesquisas feitas pelos institutos de pesquisa, no caso o IBGE no Brasil. Bom, então a taxa de natalidade e de mortalidade produz um crescimento vegetativo ou também chamado natural, que não é necessariamente o crescimento populacional. Então, vamos colocar uma observação, que o crescimento populacional tem que levar em consideração as pessoas que chegam para viver nesse lugar e as pessoas que vão embora desse lugar. Ou seja, você tem que colocar aí também as
imigrações, as entradas de pessoas, e as emigrações, as saídas de pessoas desse determinado lugar. Só existe uma única forma de coincidir, né? Que quando você faz uma análise da população mundial, aí sim, todo mundo que nasce, nasce dentro do planeta Terra. As pessoas que morrem deixam de habitar o planeta Terra, tá certo? Passam a não ser mais vistos andando por aí. Portanto, aí você tem justamente essa igualdade, que crescimento populacional se iguala ao crescimento vegetativo ou natural. Mas, com raríssimas exceções, todos os lugares do mundo sempre terá alguém que irá embora dali ou chegará para viver ali. A não ser comunidades muito restritas no meio de uma floresta, talvez, que não haja ninguém que tenha chegado no último ano ou tenha ido embora no último ano. Mas a forma de você ter a coincidência é trabalhar com a população mundial. Outros indicadores demográficos, por exemplo, a mortalidade infantil, que é quando você computa o número de óbitos ou morte de crianças. Infelizmente, isso acontece, crianças que morrem antes de 1 ano de vida. Então, a MI, taxa de mortalidade infantil, também é dada por 1000, ou seja, para cada 1000 nascimentos em um determinado lugar. Analisando aqui uns dados, né, um gráfico sobre a evolução da mortalidade infantil no Brasil por regiões, nós temos um dado a ser comemorado, que é o seguinte: no ano de 2000, no censo de 2000, o Brasil tinha uma mortalidade infantil de 29,7. 10 anos depois, caiu para 15,6, ou seja, não chega a ser a metade, mas quase a metade. E aí, por regiões, norte era 29,5, bem próximo da média brasileira, caiu para 18. O nordeste, que apresentava uma taxa de mortalidade infantil bem acima da média brasileira, caiu bastante para 18,5. As regiões sudeste e sul, que tinham taxas baixas, né, no centro-oeste, caiu também de 21 para 13, de 18 para 12, de 21 para 14. Então, é um dado a ser comemorado. Na década de 2000 a 2010, entre os dois últimos censos realizados no Brasil, aconteceu uma queda de uma taxa que é uma taxa muito ruim, mortalidade infantil, crianças morrerem antes de 1 ano de vida. Isso é graças a uma série de programas governamentais do governo federal de procurar melhorar as condições de vida da população mais pobre, mais carente. Por que uma criança morre com menos de 1 ano de vida? Normalmente por conta de desnutrição ou falta de atendimento médico hospitalar. Então, conseguindo resolver alguns desses problemas, conseguimos reduzir drasticamente uma taxa de mortalidade infantil. E observe que a região mais carente do Brasil, a região Nordeste, foi aquela que obteve o melhor resultado, porque de 44,7 para 18,5 caiu para menos da metade, a metade seria 22, caiu para 18. Nas demais regiões tivemos queda, mas a queda não foi tão acentuada como foi na região Nordeste, que ficou próximo da região Norte, 18,5. Essas duas regiões ainda apresentam uma mortalidade um pouco acima da média brasileira. Bom, outro indicador demográfico que podemos analisar é a taxa de fecundidade, que é uma média, certo, de filhos por cada mulher. Então, cada mulher em idade fértil. Portanto, as mulheres que têm uma idade dos 12, 13 anos até os 50 anos, você tem que existe um número de crianças. Portanto, você faz uma média. Existe uma população de mulheres férteis e o número de crianças que existe. Sendo assim, você encontra essa taxa, que é uma média, um número, portanto. Analisando dados sobre o Brasil, um gráfico que mostra a evolução da taxa de fecundidade no Brasil entre os anos de 1940 até 2014, que é o dado mais recente disponível. Então, no Brasil, a média era de 6,2 na década de 40 a 50, cresceu um pouquinho para 1960 para 6,3, aí depois começou a cair. De 70 para 80 caiu, de 80 para 91 também caiu e continuou caindo. Em 2014 era de apenas 1,7. Logicamente que nenhuma mulher tem 1,7 filhos, mas você tem aqui que seria que a cada 3 mulheres existem 2 crianças, portanto daí é uma média de cada 2 mulheres, 3 crianças, pode dar um pouco mais de 1,5, 1,7. Então aqui
Nessa gravura conseguimos perceber que no passado uma mulher tinha vários filhos, aí foi reduzindo, né, que com 3 crianças, mais 2 no carrinho, mais uma na barriga, né, para ser gerada, está sendo gerada, 6. Aqui já caiu para 4, para 2, para menos de 2, 1. Hoje em dia, a tendência é que na próxima década seja aí 1,1 ou 1,0 número de filhos para cada mulher. Um outro indicador é com relação à expectativa de vida, que é uma média de anos que cada indivíduo vive em um certo lugar. Então, umas pessoas vivem 90, 95 anos, outras morrem aos 55, 60. Portanto, você tira uma média do número de anos que o indivíduo vive em um certo lugar. E aí também, analisando dados sobre o Brasil, um gráfico que mostra, no mesmo período de 1940 a 2014, a evolução da expectativa de vida no Brasil, que era baixa nos anos 40 e 50, de menos de 50 anos de idade, superou 50 anos em 1960 e foi aumentando década após década, chegando a ultrapassar 70 anos no começo do século XXI e chegando em 2014 a 75 anos. Essa é a média que um ser humano vive no Brasil. Tem países que essa média é muito maior, países que essa média é muito menor. O Japão, por exemplo, acima de 80 anos, a idade que as pessoas vivem. Então aqui uma observação que é a seguinte: houve um aumento da expectativa de vida nas últimas décadas, o que é uma coisa boa, devemos comemorar, porque isso significa melhoria das condições de vida, de atendimento médico hospitalar para a população. Sim, provocando um processo natural de envelhecimento populacional. Só que o lado ruim é que essa quantidade maior de pessoas idosas acima dos 60 anos que começam a usufruir de benefícios, como por exemplo a aposentadoria, fez o governo federal brasileiro promover, né, uma polêmica e discutida reforma da Previdência Social, aumentando a idade mínima para a pessoa se aposentar, por exemplo. Então são consequências que a população hoje tem que conviver. Mas que é bom as pessoas viverem até mais tempo, lógico, para ninguém, afinal de contas, poucas pessoas querem morrer, as pessoas querem continuar vivas por mais tempo. Mas isso tem um custo, logicamente, um custo de manter essas pessoas inativas, são pessoas que não contribuem mais para o mercado de trabalho, por exemplo. Agora, a transição demográfica é um gráfico que analisa o que nós já trabalhamos, 2 indicadores, a natalidade e a mortalidade. Então, os demógrafos fazem uma análise da taxa de natalidade e de mortalidade. Então, a primeira fase dessa transição é quando as duas taxas encontram-se elevadas, tanto a natalidade quanto a mortalidade, e próximas, tanto que a diferença entre elas, que é o crescimento vegetativo, é baixo, é pequeno. Então, a primeira fase é um crescimento lento, taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade também alta. Então, o CV é baixo. E aí, por algumas razões que nós vamos trabalhar futuramente, a taxa de mortalidade começa a cair, como por exemplo, melhorias nas condições de atendimento médico. Sim, isso faz com que a mortalidade caia. Mas a natalidade, no primeiro momento, ainda se mantém alta. Então, isso é um fenômeno que foi registrado em muitos lugares do mundo. A mortalidade cair de forma vertiginosa e a natalidade mantendo-se alta. Portanto, o que acontece com o CV? Cresceu. Então, nesse período da segunda fase, de um crescimento muito rápido, a taxa de natalidade manteve-se alta e a taxa de mortalidade entrou em queda acentuada. Portanto, o CV está em elevação nesse período aqui. Ele está ficando cada vez maior. E por razões ligadas a um processo de modernização da sociedade, ligado à urbanização, a taxa de natalidade começa a declinar. O crescimento vegetativo, portanto, vai reduzir no próximo período, na próxima fase. A mortalidade continua caindo, sim, mas ela começa a cair de uma forma mais lenta, porque resolver alguns problemas que levam as pessoas a morrer, como por exemplo, a pessoa que morre por falta de atendimento médico, tem um infarto e morre, isso é fácil resolver. Agora, as pessoas vão continuar morrendo, então ela nunca vai chegar a ser zero.
sempre vai ter uma taxa de mortalidade, mas ela vai reduzindo com o tempo, se aproximando do zero, mas nunca chegando a zero. Então, a terceira fase analisa o seguinte: a taxa de natalidade começa a cair de forma acentuada e a de mortalidade cai, mas em queda lenta. Portanto, na terceira fase, que é chamada fase da transição, a taxa de natalidade está em queda acentuada, a de mortalidade em queda lenta. E, portanto, o crescimento vegetativo, CV, entra em declínio nesse período. Cai de forma rápida, até um certo momento. Depois ele vai começar a cair de forma mais lenta. Então, a partir da quarta fase, a natalidade e a mortalidade vão estar em queda, mas ambas em queda lenta. Então, a quarta fase, o crescimento vegetativo volta a ser baixo, pequeno, tá certo? Então, você tem na quarta fase um baixíssimo crescimento. O crescimento é lento a partir daqui. E os demógrafos deram nome a essas fases. Por exemplo, esse momento em que o CV apresenta a sua máxima expansão, eles chamam isso de explosão demográfica ou de baby boom. E a partir do momento em que as duas taxas estão baixas, a população que está viva não morre, certo? E nasce poucas pessoas. Portanto, a população começa a envelhecer. A população para de crescer rapidamente, ela entra em processo de estagnação e você analisa, você observa um envelhecimento populacional. Então, esses fenômenos são chamados de explosão demográfica, ou baby boom em inglês, e a estagnação demográfica, que leva também ao envelhecimento populacional. Vamos fazer um levantamento de dados sobre a população mundial, o crescimento e a distribuição da população mundial em categorias de países, né? Os países chamados de desenvolvidos, alguns preferem a expressão primeiro mundo, isso já está muito em desuso hoje em dia, mas o mundo desenvolvido consiste basicamente na Europa, na América Anglo-Saxônica, em alguns países asiáticos e também da Oceania. Então, analisando dados que foram obtidos da população mundial entre 1950 e 2050, uma projeção futura, é que ela deverá crescer bastante. Ela era de mais ou menos 2,5 bilhões de habitantes, saltando para uma população de mais de 9 bilhões de habitantes. Então, aqui dado em bilhões de habitantes. Agora, o gráfico amarelo. Os países do chamado Sul, são os países não desenvolvidos, existe essa expressão usada pela globalização, os países do Sul, os países pobres, com dificuldades socioeconômicas, e os países do Norte, os países ricos, com maior facilidade. Portanto, a linha amarela mantém o crescimento semelhante ao da população mundial, enquanto que dos países ricos, ela fica oscilando aí um pouco abaixo, um pouco acima da casa de 1 bilhão, nesse período que vai levar um século para se concluir. Então, o que a gente pode dizer é que a população mundial cresceu nos últimos anos e continuará crescendo nos próximos anos nos países com mais dificuldade socioeconômica. Em 2015 e 2014, mais ou menos, a população mundial chegou a 7,5 bilhões. Desses 7,5 bilhões, 6 bilhões habitavam os países que aparecem aqui em amarelo nesse mapa, e apenas 1,5 bilhão os países verdes, que é Estados Unidos, Canadá, o continente europeu, aqui a Rússia, Coreia do Sul, Japão e aqui a Austrália e Nova Zelândia. Os demais países do mundo, inclusive China, né, que é considerado um país hoje desenvolvido, entre aspas, porque para algumas questões populacionais ainda existem muitos problemas dentro do país. Então vamos ver agora, né, alguns dados com relação ao crescimento vegetativo desses lugares. Então, o norte é rico, o sul pobre, o norte é socioeconômico, o sul socioeconômico. A população mundial, que hoje é de 7,5 bilhões, 1,5 bilhão, que corresponde a 20% da população mundial, vivem nas áreas mais desenvolvidas. Europa, América Anglo-Saxônica, Rússia, Japão, Coreia do Sul, Oceania. Oceania é basicamente a Austrália e Nova Zelândia. Enquanto que o restante da população, que corresponde a 80%, vive nas áreas menos desenvolvidas, como a América Latina, da qual o Brasil está inserido, o continente africano, também os países aqui do Oriente Médio, a Ásia Meridional, não é toda a Ásia. Alguns países asiáticos, como aqui a Rússia asiática, o Japão, não estão aqui. Com isso,
Analisando o crescimento vegetativo desses lugares, na Europa, Estados Unidos e Canadá, que seria essa América anglo-saxônica, bem como a Oceania, fica aí um pouco acima, um pouco abaixo de 1% do crescimento vegetativo. Enquanto que os países pobres oscila de 2,7, 2,9 a 2,3, ou seja, entre 2 e 3, ou seja, mais que o dobro, né, praticamente, do que tem o crescimento da população do mundo rico. Então isso é um dado a ser enfrentado, né, uma situação em que as organizações que buscam uma melhor distribuição da renda se preocupam bastante, porque a tendência é da pobreza aumentar no mundo, principalmente nos países onde há maior concentração de riqueza. Certo? Então, sobre esse assunto introdutório, seria isso que eu teria para falar para vocês. Vamos continuar trabalhando ainda muito mais a temas da demografia, ok? Então, por enquanto, é isso aí. Um abraço, até mais.